Oi! Hoje nós vamos falar sobre o livro da Rita Lee, a primeira autobiografia que ela lançou. Tô em completo estado de hiperfoco na Rita Lee. Eu terminei esse livro meio que na força do ódio, porque eu comecei essa leitura em março e eu tava muito imersa, eu tava super ali, indo, fluindo. Em algum momento eu fiquei meio entediada, aí eu parei, e aí eu voltei em julho e aí eu fiquei entediada de novo, e aí eu voltei agora em setembro, depois de ler o livro da Gisele Bündchen. Eu pensei, gente, não é assim que se faz uma biografia. A Rita Lee sim sabe como fazer uma autobiografia, e aí eu voltei e terminei. Quando eu comecei o livro, né, ela falava muito sobre a infância dela, como que foi crescer numa casa com muitas mulheres, a personalidade dela, assim, né, as vivências que ela teve, algumas experiências traumáticas, esse jeito dela, desde sempre, de ser uma pessoa muito criativa, ser uma pessoa muito lúdica, de já acreditar em alien e por aí vai. Tava me entretendo muito nesse momento. Só que quando ela começa a contar mais sobre a adolescência dela, que é essa parte em que ela começa a fazer parte de teatros, grupos musicais, quando ela começa a se explorar, assim, eu comecei a ficar um pouquinho entediada, e aí foi quando eu fiz a primeira pausa na leitura, porque não tava funcionando ali naquela época, e aí tudo bem. E aí eu tentei de novo em julho, e foi quando ela começa a contar sobre a formação dela com a primeira banda, e ela vai citando vários famosos, né, que ela encontrou nesse percurso. Ela vai contando a trajetória dela, né, ali como artista, como escritora, tudo o que aconteceu nesse período de início, mais início, assim, de carreira. Como eu, particularmente, não consumo muito a Rita Lee, não sei muito da história dela, não sei, né, não sabia nada, pra mim tava meio chato, porque eu não tinha aquele apego do tipo, nossa, então foi isso que aconteceu nesse álbum, nessa música. Eu não tinha isso. Eu tava meio distante, eu não tava, tipo, me importando muito com o que ela tava contando. Tem uma parte também que ela cita muitos famosos, daquela época, assim, e são pessoas que, gente, eu não conheço, eu não consumo, não tenho a menor ideia de quem são. Então, pra mim, cada nome ali que ela citava, eu ficava tipo, sabe? E foi ali que começou a me perder de novo. Eu fiquei muito entediada e fui parando. E aí eu terminei aquela desgraça daquela biografia da Gisele Bündchen. E aí eu pensei, gente, não tem condição. Não tem condição, isso não era uma biografia. E aí eu lembrei da autobiografia da Rita Lee, como eu tava penando pra terminar. E é uma biografia curta. Eu fiquei muito impressionada com a escrita dela, sabe? Porque é muito autêntica, é muito o jeito dela. Eu conseguia imaginar a Rita Lee aqui na minha frente, a gente tomando um cafezinho e ela me contando as aventuras da vida dela. Então, isso foi o mais legal nessa autobiografia, porque tem muitos livros que são muito sentidos, assim, parece que a gente não sente a emoção de fato. E ali não, sabe? Eu me senti próxima dela e eu comecei a criar uma admiração muito grande por ela, pela música dela. Eu tô com hiperfoco total nas músicas, assim. Nossa, foi muito incrível. E agora, né, que eu terminei o livro e já chegou em um momento em que eu já conheço mais artistas, já conheço um pouco mais da trajetória dela, algumas músicas que são citadas, e ela começa a falar também sobre o período da ditadura, o período que ela ficou presa. Isso pra mim também foi muito mais marcante, assim, sabe? Principalmente porque esse período da ditadura é uma coisa que me assombra muito, sabe? Eu sempre fico, gente, como que isso foi possível? E aí ela comenta sobre as músicas que eram barradas, e aí ela conseguia burlar o sistema mudando uma palavra ou outra. Completamente fascinada por ela. E eu tô me sentindo até meio tipo, cara, por que que eu não conhecia essa mulher antes, essa artista antes? Porque ela é muito autêntica, sabe? O jeito dela. Nunca mais vai existir nenhuma Rita Lee, ninguém vai chegar aos pés dela. Nível de reverência, nesse nível de mulher foda mesmo, bucetuda que bota a buceta na mesa, sabe? Não vai mais existir uma mulher assim. No sentido de botar a cara a tapa, o que nós temos mais próximo, talvez hoje, é a Anitta. Ela foi uma das primeiras a se pronunciar sobre, acho que a PEC da blindagem, né? Eu entendo que a Rita Lee, ela não se posicionou, assim, muito politicamente, pelo menos nesse livro. Ela fala que ela nunca demonstrou apoio a nenhum partido político, a nenhum candidato, a nada disso. Mas, assim, tem coisas que são óbvias e a gente não precisa ficar dando nome aos bois, sabe? Nem sempre. E o caso dela é muito explícito. Eu fiquei muito chocada também, não sei porquê, mas eu fiquei muito chocada com essa questão das drogas dela. Eu não sabia que ela tinha sido tão viciada, que ela tinha sido internada várias vezes, que tinha tido a overdose. Eu não sabia de nada disso. Eu sabia que ela tinha um filho, né? Eu sei que um dos filhos dela teve um filho com a Camila Fender, a diva do podcast errado. Eu fiquei meio, gente, como assim, sabe? Que mundo pequeno. Adorei, adorei. E eu lembro que enquanto eu tava lendo o livro, eu ficava pensando, cara, a única coisa que tá faltando aqui são só algumas fotos, sabe? Durante o livro, pra gente ver e acompanhar. E chegou no final do livro, tinham várias fotos do acervo pessoal dela. E eu fiquei completamente encantada, sabe? Eu acho que foi ali que ela me ganhou 100%. Tem uma foto no livro que é ela escrevendo o livro, sabe? Analisando o livro. Cara, é muito, muito linda, muito gracinha. E eu quero ler a outra autobiografia dela, mas eu acho que eu vou esperar mais um pouco. Eu acredito que eu preciso ter um momento ali, sabe? Certo. Eu sempre falo isso, mas quando a gente tá avaliando uma biografia, a gente não tá avaliando a vida do artista, do tipo, não, se ela tivesse se rebelado mais contra a ditadura, aí seria 5 estrelas. Tipo, não, sabe? Não é isso. Não estamos avaliando a vida dessa pessoa. Eu, pelo menos, quando eu tô avaliando uma biografia, eu tô avaliando o jeito como eu
consigo me conectar com essa pessoa, o jeito como ela me conta as histórias da vida dela. Um exemplo muito bom também é o livro da Janet McCurdy, né, do iCarly. Pra mim é fenomenal, uma biografia crua, muito crua, assim, mas tem um humor ali meio ácido. É uma coisa que eu consigo, tipo, me conectar. E já o livro da Rita Lee, gente, juro, foi muito surreal, porque nos momentos em que eu estava lendo e eu tava realmente interessada ali na leitura, é como se ela estivesse, tipo, tomando um café comigo e me contando as coisas da vida dela. Cara, foi um misto de sentimentos, assim. E o final do livro, realmente, pra mim, foi fenomenal, assim. E saber que tem uma outra autobiografia dela também me deixa, tipo, feliz, sabe? Eu realmente recomendo muito essa autobiografia. É bem curtinho e vale muito a pena. É isso, até o próximo vídeo. Tchau!